Olá, eu sou Sá Garcia Gauss. E eu sou a Grace Albuquerque. E nós somos o Arquitetando Moda, um podcast para falar de moda e arquitetura, por óbvio, de forma divertida e com responsabilidade. E qual é o nosso episódio de hoje, Grace? Hoje o nosso episódio vai falar sobre de onde vem a nossa inspiração, a inspiração em geral. E a gente se inspirou no livro Roube como um Artista, que é super interessante. E a gente vai trazer mais desse assunto para vocês entenderem o que é Roube como um Artista. Aliás, foi isso que nos conectou com o livro e com o assunto, né? Porque até para roubar, né? Até a gente tem que fazer de uma forma criativa e trazer um pouco da nossa identidade, da nossa ideia, enfim. Já estou aí dando spoiler do que nós vamos falar, né? Mas assim, até para roubar, a gente tem que ter personalidade. Roubar de forma inteligente e criativa. E o que chamou mais a tua atenção, assim, Grace, relacionado a esse conteúdo do livro? Porque tanto a tua área como a minha, tanto a arquitetura como a moda, né? A gente tem que eternamente se inspirar, né? A gente está sempre buscando inspiração. E assim, como a gente busca, a gente também serve de inspiração para outras pessoas, enfim, para o nosso público, cliente e até mesmo profissionais players do mercado, né? E o que mais ficou, assim, o que te marcou na leitura desse livro? Estou perguntando para a Grace, porque eu dei uma olhada. A Grace foi quem realmente fez a leitura. Sim, é bem interessante o assunto do livro, porque Roube como artista tem aquela frase, né? Nada se cria, tudo se copia. De fato, a gente pode criar algo novo através de inspirações. A gente vai, vamos copiar, não literalmente Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vai se inspirar naquelas nossas vivências, experiências, aquilo que a gente estudou, e aí, com base nisso, sim, vai criar algo novo. Mas não é do zero. A gente se inspirou em outras coisas que nos fizeram criar algo novo. Então, isso me chama muita atenção e é bem interessante. Tira um pouco essa questão do tabu, fulana copiou, sabe? Às vezes, sim, às vezes acontece, óbvio, de copiarem, mas aí já é pauta para outro momento. Mas na arquitetura a gente vê muita cópia, né? Ou a gente vê um artista que talvez tenha estudado anos, tenha desenvolvido um projeto desde o zero, principalmente na questão móveis, decoração, e aí no que ele coloca, ou melhor, que ele lança, ele coloca à venda, já surge um monte de cópias inspirado naquela arte ou naquela criação. Eu acho que a gente, na moda também, claro, né, tem aí a cópia, né, das marcas dos artigos de luxo, mas assim, eu vejo muito isso na arquitetura. Quando a gente vai numa loja de decoração, se ela não vende a peça realmente criada pelo artista, eles dizem, inspirada na criação do artista tal. E aí eu sempre penso, quando é inspirado, justamente isso que a gente está falando, do que a gente acha correto se inspirar, né? Eu vou lá e olho, bom, deixa eu ver qual foi a inspiração que ele tirou da criação do artista. E às vezes é uma cópia, é igual, um Ctrl+C e um Ctrl+V. Sim, daí é cópia, isso aí, isso, inclusive, em móveis de design, isso é algo ilegal, né? Tu copiar um móvel assinado por algum arquiteto ou designer, isso é algo que não é, vamos dizer, correto. Então, o que a gente faz? A gente, nesses lugares, assim, onde tem cópia, né? Totalmente cópia, daí é algo que não é sério, né? A gente tem que buscar empresas sérias que trazem realmente designs novos, inspirados em algum outro arquiteto ou outro designer ou alguma coisa assim. Não absolutamente cópia, que daí não faz sentido nenhum, né? E a gente pode dizer hoje, se fosse falar, né, pontualmente na área da moda, eu acho que sim, que as redes sociais trouxe aí um caminho muito maior para as pessoas copiarem, né? Desde marcas famosas, criações, artistas, enfim, designers, assim como uma fala. Um texto, né, de post no feed virou uma coisa meio que banal, assim. E, inclusive, as pessoas que copiam, elas nem sequer têm o cuidado de quem foi o original, né, o autor do texto ou do conteúdo, de não deixar a pessoa perceber que aquilo foi copiado. Eu fico ainda impressionado. Sério, gente, eu sou muito modelo antigo, ou, né, sou muito mais da personificação. Eu acho que tudo que a gente coloca, a nossa ideia, o nosso conhecimento, tudo que a gente dá o nosso toque, ainda mais quando está relacionado ao nosso trabalho, à nossa atividade profissional, tem muito mais valor, né? Claro, com certeza. Eu não consigo me imaginar falando sobre um conteúdo
no meu perfil, onde eu vou levar essa informação, esse conhecimento para várias pessoas fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. Claro que não, isso aí é algo que não tem sentido nenhum. Tira a personalidade do conteúdo, né? Justamente a pessoa tá lá no teu perfil porque ela quer saber a tua visão, o teu olhar. Isso. Ela tá comprando o teu olhar para aquilo, né? Assim como pro projeto também, na área de arquitetura, o profissional é contratado justamente por ele ter aquele olhar, né? Justamente por isso. Então, esse Ctrl+C, Ctrl+V não permanece por muito tempo, é algo efêmero, né? Um dia tu copia, outro dia ninguém mais sabe de quem é aquilo ali, né? E é complicado. É bem Sim, você não complicado tem nem isso como aí. contar a sua história, né? Exato. Tipo, novamente relacionado à moda, assim, eu vejo que muitas marcas pequenas surgem como marcas autorais, mas aí elas pegaram uma saia sei lá, de uma grande marca conhecida, de uma grande loja, e elas copiaram a saia. E aí elas trazem para uma criação autoral, porque é uma marca pequena, porque é uma pessoa que representa a marca, porque é feita ali por uma única costureira, enfim, modelagem. Mas não é verdade, né? Tipo, foi lá, comprou, viu que aquela saia tá sendo case de sucesso no Sim. momento, tá sendo o hit, a peça hit do momento, e ela vai lá e produz uma série igual da mesma saia. Tipo, Isso acontece. isso me impressiona muito, assim. E aí a gente volta também, né, pela questão, assim... e aí a marca pequena não é valorizada no Brasil. E daí a marca pequena, a marca autoral, ela não consegue ter espaço, né? Os grandes, as grandes marcas tomam conta e acabam passando por cima. Eu acho que falta um pouco mais, aliás, eu acho que falta muita originalidade. Acho que falta o processo de criação dessas marcas pequenas. Investir, porque isso custa caro, né? O processo de criação é tempo, e às vezes tem que lançar rápido o produto, roupa, ou enfim, o que for, e acabam não investindo tanto em pesquisa, em informação, e o público também, né? Cabe a nós duas, por exemplo, como profissionais da área de arquitetura e da moda, a gente trazer essa informação, né, para as pessoas, para que elas, no momento que elas verem isso, elas identificarem que realmente aquilo ali faz sentido para mim, não é uma cópia, mas eu percebo, tem os tons, assim, daquela marca que eu gosto, mas realmente foi uma inspiração daquela cartela de cores, mas foi algo criado pela empresa, enfim, pela indústria, de forma de inspiração mesmo, pelas vivências de quem criou o produto, né? Isso. Enfim. E agora, falando de novo dentro da arquitetura, tenho essa curiosidade. Chega algum cliente para ti e diz: eu quero o projeto igualzinho da casa do meu amigo, e traz fotos, descreve como é o projeto, já chegou. mesmo sendo um projeto ou de tua autoria ou de uma outra profissional da arquitetura. Tem pessoas que copiam, tipo assim, como é que se diz? Ao pé da letra, um projeto de arquitetura. Eu acho que sim, mas comigo já aconteceu de pedir exatamente igual. E o que acontece? A gente vai evoluindo na conversa e vai se conhecendo até a pessoa se dar conta que aquilo não faz sentido na casa dela, ela ter exatamente igual. Até porque nós somos totalmente diferentes, né? O estilo de vida, o momento de vida daquela pessoa, às vezes não é compatível com aquilo que ela está querendo. Então, eu nunca cheguei a fazer um projeto exatamente igual ao outro, mas sim, às vezes chegou alguma referência que a gente tentou adaptar, né? Criar algo novo em cima daquilo para que fique da forma que funcione para aquela família, para aquele projeto, enfim, dessa forma. Porque eu vejo muito, assim, da minha área, né? Uma das perguntas que é feita quando se dá o início a um processo de consultoria, né? De imagem, de estilo... se por acaso a pessoa tem uma referência, né, que ela se inspire, que ela acha que seja uma pessoa que se vista de uma maneira que ela gostaria, que tem um estilo que talvez, né, fizesse sentido para ela, bem isso, né, relacionado ao seu estilo de vida, às suas necessidades, gostos, os seus valores, né, as pessoas esquecem que as nossas escolhas estão cheias dos nossos valores, aquilo que é importante para nós ou não. E às vezes elas me mostram referências de mulheres super influenciadoras, assim, mulheres que a gente sabe, né, que todos os looks, ou a maioria dos looks, todos os momentos que elas são fotografadas, que elas estão ali comunicando nas redes sociais, elas estão sendo patrocinadas por um look, né, por uma marca. Sim. Então, assim, não tem como saber se realmente seria uma escolha dela natural, né, se ela não fosse aquela pessoa de alto impacto de comunicação.
E aí a cliente chega e diz, eu queria me vestir como a fulana. E aí eu tenho que parar um pouquinho e explicar, olha, a fulana, ela é uma referência, ela é uma manequim ambulante, né? Ela tem N contratos de parcerias para vender as roupas, as marcas, as coleções. Então, assim, a gente não tem como identificar o estilo da fulana. Sim, verdade. Mas as pessoas ainda têm essa tendência de querer ser parecido com alguém e não de valorizar o que acha bonito, o que faz sentido para si naquele alguém e trazer para o seu cotidiano, para a sua realidade. Aí isso é roubar como artista, tu Isso trazer é roubar como artista. aquilo que é legal, que tu gostou no outro e transformar que aquilo fique legal em ti também, sabe? De repente é uma cor, enfim, não sei, né? Na arquitetura, sim, seria uma cor ou de repente uma forma semelhante, algo que tu gostou naquele projeto e trazer para a tua realidade, para o teu, né, o que tu quer investir também, tudo isso influencia, né, nas escolhas. Eu acho bem interessante. É uma forma inteligente de roubar como um artista. De roubar. Eu gosto sempre de dizer que grandes, né, autores, grandes representantes da minha área, né, do cenário da moda, me servem de inspiração. Eu sigo eles, acompanho, né, a vida, enfim, conteúdo, carreira, documentário, o que seja que saia a respeito dessa pessoa, que para mim é uma referência. E aí, sempre que essa pessoa traz, a ponto de eu achar interessante compartilhar, eu pego ali o ponto maior, né, o ponto principal, e trago para um discurso meu, trago para uma adaptação, faço questão. Às vezes as pessoas me perguntam isso. Alguém produz os seus conteúdos, é você que produz. Eu faço questão de produzir meus conteúdos. Não sei se um dia eu conseguirei delegar essa tarefa, né, de não produzir meus conteúdos, assim como as imagens de referência também, porque eu acho que é bem isso. O roubar como artista é o momento que você se inspira, mas que aquilo ali se conecta muito com você, a ponto de você querer replicar ou aquela imagem, ou aquela informação, ou aquele conteúdo. Claro. E não basicamente trazer um Ctrl-C, Ctrl-V porque está na moda, porque estão falando sobre esse assunto. O que eu vi de informação desconexa e até um pouco assim, um desserviço agora com a fusão do grupo de duas grandes marcas do setor varejista que aconteceu recentemente, eu fiquei chocada. Porque parecia que as pessoas se sentiam na obrigação, por trabalharem na área da moda, né, de falar sobre aquele assunto que era o assunto do momento, né, e não podia deixar isso esfriar, né, não pode passar de 24 horas, 48 horas. É a pauta daquele dia. E aí virou a pauta daquele dia, virou um Ctrl-C, Ctrl-V, pra gente que acompanha grandes referências do mercado, e sabe que aquela fala saiu lá daquele outro perfil, e não desse perfil aqui. E ainda algumas pessoas que quiseram dar a sua opinião sem buscar o conhecimento. Então, assim, isso eu fico ainda muito chocada. Aliás, eu acabo até deixando de seguir alguns perfis, assim, quando eu percebo que tem por hábito, fazer esse tipo de conteúdo. Sim. A Sá tem ranço disso. Eu tenho ranço, é verdade. Aprendi essa palavra com a Grace, eu tenho ranço. Mas eu ia te falar alguma coisa com relação a isso, assim, quando a gente pega de algumas referências e tudo mais para criar um projeto, é comum no início, quando tu tá iniciando a tua carreira, tu copiar muita coisa, né? Porque aquilo deu certo. Mas, assim como no vestir, eu imagino que seja, porque eu já tive essa experiência contigo, quando a gente vai se conhecendo mais, aí a gente consegue colocar de verdade a nossa essência, aquilo que a gente já viveu. Então, por isso que para mim é impensável eu ter um projeto copiado, sabe? Ou copiar um projeto, ou copiar, né, um design de algum móvel, alguma coisa assim. Porque a minha essência, eu já me conheço, então eu já sei como é que funciona, até a minha forma de vestir também. Fora as coisas que eu copio da Sá, né? Mas o resto é só isso. Mas é uma forma de não acontecer essa questão de simplesmente copiar, né? Uma forma que não é inteligente. Isso. É roubar de forma como um artista mesmo. Como um artista. Aliás, Grace, bem pontual, assim, né? Eu tenho algumas poucas, tá? Acho que, de verdade, 2 ou 3, tá? Clientes que no final do processo da consultoria me perguntaram assim: eu vou receber um manual, algum material onde eu vou ter os looks montados
para que eu possa, sempre que eu precisar, ou todo dia, ir lá, pegar o look e usar conforme você botou ali na referência. E daí eu sempre falo que, claro, sim, pode, né? Existe a etapa da montagem de looks, né, dentro da consultoria, mas desde que esses looks e essa montagem seja feita com as roupas do guarda-roupa da cliente. E aí elas voltam, né, com a pergunta: tá, mas não tem como me dar uma referência de algum banco de imagens que você tenha, de alguma mulher que você acha que se vista igual ou no meu estilo? E eu sempre respondo que não, dessa maneira eu não trabalho. Aliás, eu acho que mesmo excepcionalmente aconteceu 2 ou 3 vezes, porque a cliente, quando ela chega até a minha consultoria, ela sabe que eu vou provocar muito um processo de autoconhecimento. Eu vou provocar muito ela até olhar para algumas feridas, porque o vestir-se está muito relacionado a hábitos, né? Sim. E a gente pode também ter o hábito de copiar, né? De não apenas se inspirar ou de criar. As pessoas costumam achar que ser criativo é um dom. Uns nascem, outros não. Mas, na verdade, o processo de criação ele é algo que a gente vai alimentando. A gente vai construindo. Né? A gente vai construindo. Desde a infância, sei lá, a maneira que você brincava, que você recebia seus estímulos até a fase adulta. E para quem está na fase adulta e não foi estimulado como infância, ainda há tempo, gente. Claro que não é sim. porque a gente está adulto que a gente não pode trabalhar a nossa criatividade. Adicionar referências ao nosso banco de dados, né? Isso. É se interessar também. A pessoa tem que ser interessada para que isso aconteça, né? Porque não é fácil tu encher teu banco de dados com referências boas e que tenham a ver contigo. Não. Né? Do que O simplesmente mais fácil é os manuais, né? Se eu tivesse o manual, aprenda em 5 passos como se vestir com 6 peças de roupa, e você tivesse um manual, deixa a sua casa elegante e confortável com 5 tipos de móveis e a iluminação tal. Venderia certo, tá? Mas aí foge o quê? Da nossa essência. Dos nossos valores, do que a gente acredita. Até pode funcionar, só que às vezes alguma pessoa vai colocar de uma forma que não tem a ver com ela, né? O que é o que a maioria das vezes acontece. Na maioria das vezes acontece, principalmente quando a pessoa vai fazer as escolhas sozinha, sem se conhecer ainda. Só com base em referências que ela copiou e vai colar na casa dela ou na roupa que ela vai vestir. E tu sabe que na arquitetura, como uma cliente, né, como uma pessoa que faz a escolha das peças, enfim, da decoração da sua casa, eu percebo nitidamente o que vai fazer sentido e o que vai ser funcional ou não. Ainda mais hoje com a Isabela, assim. Sim. Não adianta de nada eu achar uma cadeira de um determinado design, estilo, enfim, bonita, e ela realmente servir só para ser uma peça bonita, decorativa na minha casa. Tipo, não tem nada a ver. Não conversa com a dinâmica, né, do dia, das pessoas que estão ali, que vão usufruir daquele conforto, daquela cadeira. Ela realmente tem que ter características que são importantes e que a gente consiga se relacionar com essa peça, enfim, com esse... Claro, tem que fazer sentido, né? E isso é interessante falar também, essa parte de tanto da roupa quanto da casa. Às vezes a gente... a Sá tá mostrando uma roupa da Yves Saint Laurent. Não é pra mim, isso eu nunca vou poder comprar, sabe? Que eu já ouvi, até tava num café com uma amiga ontem, eu exorcizei ela com relação a isso, e ela vai falar contigo, Sá. E aí, então, as mesmas coisas pra casa. Eu gosto de coisas boas, conheço, faz parte do nosso trabalho isso. Mas a gente traz isso não com o intuito de dizer, isso eu posso, você não pode, igual criança, né? Não é esse intuito, na verdade, a gente quer mostrar, educar as pessoas que existem coisas boas para que elas conhecerem o que é o melhor, vamos dizer, tá? Uma poltrona do Sérgio Rodrigues, que eu sou apaixonada, que é um arquiteto designer, né? Aí a pessoa conhece o que é de melhor, de que tem de design, para ela poder fazer depois as escolhas, tanto de roupa e quanto de coisas para casa. Conhecendo melhor, fica mais fácil de tu ir numa Zara, numa Renner, por exemplo, ou numa outra loja mais popular, vamos dizer assim, e comprar um móvel também, sabendo que aquilo ali tem a ver contigo. Pode ser que ele tenha alguma inspiração, porque usa madeira no móvel, alguma coisa assim. Então, isso é uma forma inteligente de roubar, se a pessoa naquele momento ela não pode investir tanto, por exemplo.
né? Eu resolvi trazer esse assunto que nem era pauta, mas é que eu achei Mas importante. se conecta, né? Na verdade, acho se conecta. importante. E eu tenho até um case, uma história. A Grace diz que eu sou a rainha das histórias. Quem viveu bastante tem boas histórias para contar, né? Ela tem a alma velha. Eu tenho a alma velha. De uma seguidora, ela é minha seguidora até hoje, uma querida. Ela mora no interior, mas no interior, bem interior aqui do nosso estado. E teve um episódio que eu postei uma bolsa da Miu Miu, que a Miu Miu tem aquele couro feito em... Fugiu a palavra... Pufferzinho, né? Sim, parece uns mini gominhos, mas não seria isso, essa gominhos. palavra. No couro é puffer, isso. E aí ela me mandou uma mensagem enorme, assim. No início, até quando eu li a mensagem, eu pensei, veio uma hater por aí, né? Tipo assim, a primeira hater. Mas não, na verdade, a mensagem era muito bonita, até porque ela falava, achei essa bolsa linda, ela não se conecta nada com a minha realidade, eu nem teria necessidade. Primeiro, eu não tenho o perfil financeiro e eu não teria necessidade também de ter uma bolsa assim, porque eu moro no interior, minhas atividades são essas. Mas tem uma pessoa perto da minha cidade que trabalha com cor e eu peguei a imagem e levei para ela se inspirar em fazer um estilo de bolsa diferente, né? Achei tão bonito esse formato do couro, assim, daí eu expliquei para ela que era puffer, enfim. Então, isso é legal, né? Então, assim, essa pessoa, ela se conectou de certa forma com o valor que eu compartilhei, com o intuito de eu compartilhar aquilo, sem julgar se ela poderia ter ou não, ou sem julgar que talvez por ser uma grife internacional eu estava apenas, né, me exibindo, e ainda pegou como fonte de inspiração para a amiga que produz bolsas no interior do estado. Então, assim, isso é muito legal. Sim, isso é muito inteligente. É muito inteligente. Eu digo que é maturidade emocional, né? A pessoa tem uma maturidade de se relacionar com vários assuntos, aprender, absorver informação e não se frustrar porque não pode ter, né? Pode ser que daqui a pouco ela vai comprar ou não, se não faz sentido, isso, enfim, mas é importante. Sentido, não precisa, isso né? é conhecimento também. Não é simplesmente algo supérfluo, né? Muito longe disso. Mas hoje... Eu percebo, não sei se por causa das redes sociais ou porque, obviamente, a gente é de uma geração mais antiga, né? Poucas pessoas agem assim, né? Com certeza. Hoje está muito mais o copia e cola e roubar como um artista são para poucas pessoas. São poucas pessoas. Tem que ser muito inteligente e também ter essa maturidade emocional, né? De não ficar dodóizinho que não criou aquilo sozinho. É verdade. Encerramos por aqui. Temos mais algum Deixa eu ver se eu importante te perguntei nessa pauta? Tudo. Não, que eu acho importante a gente comentar, né? Que a gente conversou sobre esse assunto antes da gente se encontrar. A gente conversou bastante. A gente conversou bastante, que não é só feeling, né? As nossas escolhas não é só o feeling, assim, viajei e aí eu acho que aquilo ali vai dar certo. A gente estuda bastante também. Muito. A gente lê bastante, a gente faz cursos. Então, tudo isso soma para que o nosso olhar fique atento quando aquela informação surgir e a gente consiga criar algo novo para entregar para um cliente, enfim. Na parte de arquitetura, tanto na parte da moda, eu acho que isso é super importante. Sempre se manter atualizado, independente das tendências, tanto arquitetura e moda. A gente, eu não gosto disso, não me identifico. Mas é importante a gente saber o que está rolando, o que está acontecendo. Então, a gente procura sempre se manter assim. Nós somos, eternas insatisfeitas. E, aliás, vale uma reflexão aqui que eu vou deixar para vocês. Só quem busca o conhecimento e só quem gosta de buscar o conhecimento é capaz de se renovar, porém, sem perder a sua essência, né? Comunicando sempre num padrão. Eu acho que quando você tem o conhecimento de fato, quando você se interessa pelo conhecimento, você vai trazer novidades, você vai trazer tendências, mas você tem um padrão, você tem uma linha de comunicação. A gente tem que hoje, como cliente, como consumidor de rede social, consumidor de prestação de serviço, de produto, a gente tem que cuidar com pessoas que mudam o discurso, mas sem manter essa linha, essa referência, enfim, essa base, né? Claro. Eu, pelo menos, acho isso perceptível, porque obter conhecimento custa caro. E não é só em termos de investimento, também, mas assim, tempo, planejamento e o teu processo de querer melhorar para trazer o melhor para o teu público. Seja ele o cliente que te contrata ou seja o seguidor que consome lá o teu conteúdo, né, nas redes sociais. Claro, com certeza. E vejam só, isso não é uma crítica, na verdade, isso é uma constatação, de como a gente
costuma lidar com isso e não é algo fácil, assim. A gente às vezes demora para se dar conta disso também, né? Tudo é um processo, né? Então é interessante comentar isso, que é tudo um processo, assim, da gente se conhecer e aí sim ir atrás do que a gente acredita e poder inserir coisas novas sem perder a essência. Sem perder a essência. Acho que é isso, gente. Que bom. Obrigada, adorei. Adorei. Chegamos ao fim de mais um episódio. Ficamos um tempo off, depois a gente vai contar o motivo, né? Depois a gente vai contar o motivo. A gente vai conversar sobre isso. O recesso já provoca, né, esse gap. Isso aí. Mas a gente teve um motivo aí para ficar um pouquinho afastada da gravação dos nossos episódios. Com certeza. Bom, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, vou agradecer ao Bruzi, sempre nos deixando mais belas ainda, né? Isso. Make e cabelo feito pela essa equipe maravilhosa. É um time maravilhoso. Que, aliás, é um lugar onde não copiaram nada de ninguém, né? Tem muita autoria dentro do São muito autênticos Bruzi. todos. É. E a Barão Joias, que nos deixa também brilhando, mais brilhante ainda. Então, continue nos acompanhando no Instagram, @arquitetandomoda_. No meu perfil, Grace Albuquerque Arquitetura. E o teu, Sá? Sá Garcia Gauss. Esperamos por vocês. É isso aí, gente. Beijo.